A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. Olá, eu sou o Ari e este é o meu canal, A Luz do Evangelho, onde juntos aprendemos e vivemos a Palavra de Deus. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus. Hoje estaremos mais uma vez à luz das Escrituras, trazendo as verdades por trás do Evangelho, combatendo as falsas desinformações. Primeiramente, adorando a este nosso glorioso Deus e refletindo sobre as advertências de Jesus. Peço a Deus que receba essa nossa atuação como a um culto, porque de certo, irmãos, o que estamos fazendo aqui é disseminar a palavra de Deus com reverência, com temor e devoção. Um culto racional a todos quanto queiram não serem mais enganados. Por isso, peço a Deus que abra os nossos corações ao entendimento e dirija-nos através da sua sabedoria. Vamos à reflexão em Mateus, no capítulo 24, do versículo 3 ao 14. Foi essa palavra que Deus trouxe no nosso coração para falarmos a respeito da fala do Jerdel. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serem atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregoado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Irmãos, aqui está a palavra que Deus colocou nos nossos corações, para que nós possamos falar, para que nós possamos refletir. Nós vamos ver e ouvir a fala do Jerdel sobre o seu posicionamento à congregação, cujo título do seu vídeo é A Congregação Cristã Está em Decadência. Ele fala da saída de uma grande quantidade de irmãos, fala da troca de irmãos do ministério, faz comparações e diz que tem irmãos que nem deveria estar ocupando o lugar que estão. Fala também das viagens que os irmãos precisam fazer para atender a obra e questiona as obras de construções. Mas o esfriamento e abandono da igreja se daria por causa da troca de ministério com a direção da igreja a irmãos anciãos que, segundo ele, não deveriam nem estar na presidência? A quem a igreja está buscando servir? A Deus ou a homens? Será que seus argumentos não estão sendo levados a ressentimentos do passado?
como de tantos outros críticos que, por não obterem posição dentro da igreja, agora atacam a igreja? Lembra até um certo irmão que esteve ao lado do ministério e, por não conseguir ser ancião, tornou-se um crítico ferrenho da congregação? Fica aí o benefício da dúvida. Se os irmãos aqui no vídeo concordam com o seu posicionamento, deixem aqui nos comentários suas posições, as suas opiniões. É muito importante que os irmãos interajam com o canal, assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e passará a outros irmãos que necessitam ouvir as verdades do Evangelho. Vamos aqui ver o vídeo, aí depois a gente faz os nossos comentários, as nossas considerações, ok? Tudo gira em torno de resultados, não é assim? Tudo é medido pelo resultado. Pode-se ter título, pode-se ter nome, renome, indicação. Se não tiver resultado, não se justifica em manter, seja lá aonde for. E quando, além de não ter resultado, ainda existe uma reclusão, existe um pé atrás, não tem uma comunhão no mundo espiritual, irmãos. Nós precisamos da manifestação do Espírito Santo, da manifestação de Deus, o amor, a caridade, o respeito com as almas, consideração com as almas, consideração com o povo, com a irmandade, porque nada mais é do que um lugar de adoração, um lugar onde Deus reservou, através de Jesus Cristo, para poder guiar o seu povo. Então, não adiantava nada Moisés, Davi, se não amassem o povo, se não se entregassem pelo povo. A prioridade era sempre o povo. Ezequiel, Jeremias, as profecias, as lamentações de Jeremias. Jeremias escreveu um livro de lamentação, lamentando o que ele falou, o povo não ouviu e o que aconteceu. Então nós estamos diante hoje de um cenário na congregação muito delicado, irmãos. Nós tivemos aí a última década, os últimos 10 anos, uma materialização na congregação. A congregação, ela se tornou em 10 anos tudo o que ela nunca foi. Um olhar de empreendedor, um olhar de crescimento material, de financeiros, intenções de coletas, construções assim, sem fim. Na maior parte das igrejas estão praticamente com 60%, 70%, que nem eu, onde eu congrego aqui no Califórnia. Está sempre aquela medida, irmãos. Se colocar todo mundo na frente, a igreja fica vazia. Isso é geral. Então, irmãos, tem alguma coisa errada? Tem sim. A falta da guia e da direção do Espírito Santo. Porque Ele que sempre guiou a congregação. Nós tivemos irmãos que estavam à frente ao povo, que muitas vezes eram indoutos, sem muita cultura, sem conhecimento, sem grandes exposições, mas fiéis na guia, clamando a Deus, buscando a Deus. De repente tentaram fazer uma congregação com um formato que não é a congregação. A congregação começou na guia do Espírito Santo, na revelação,
começaram a ignorar, a desprezar até esses sentimentos. Hoje eu quero deixar aqui esta reflexão. Eu já gravei vários vídeos. Nós temos 4 irmãos que estão à frente do Ministério Sênior, ocupando o cargo dos 5, com o presidente mais 4, que nem sequer eles têm idade para estarem lá. Não estão dentro de uma hierarquia. Por que estão lá? Porque o antigo presidente que foi tirado, que saiu, irmãos, ele que sentiu. Então, se ele foi tirado e se ele saiu, esses também têm que sair. É óbvio. Se não deu certo com ele, se não houve guia, não houve comunhão, foram obrigados a tomar uma medida, uma medida de emergência, de socorro, por que vão manter eles lá? E o restante? E vocês todos que estão aí? Vocês estão aí para quê? Para fazer número? Não. Vocês têm que decidir, vocês têm que lutar por tudo aquilo que é a congregação. Quantos irmãos que eu converso que dizem, irmãos, onde chegou a obra de Deus? Sim, chegou aí, mas é tempo de mudar. Aproveitar os servos de Deus que estão aí, aproveitar os irmãos mais jovens, para que possam atender os cultos online, possam trazer uma renovação. Não está tendo resultado, irmãos. Lembra da palavra de Moisés, dada por irmão Vitório? O meu povo está clamando por falta de pão. Então hoje eu quero deixar aqui esta reflexão, irmãos. Nós temos um irmão que é turista, que só viaja. Eu já falei aqui, vou repetir, nós trabalhamos com o MNE, falamos com praticamente todos os dias com outros países. Não precisamos pegar um avião para ir lá. Não, abre-se uma Meet, faz uma videoconferência. São títulos. O outro é um mago que fala de tudo, concorda com tudo. E no fundo ninguém está entendendo nada. Esse irmão que está lá no Brás, que veio de Minas, de Viçosa, a Irmandade, eu tenho contato com a Irmandade do Brás, tenho contato com os anciãos. Ninguém aguenta mais, irmãos. Então vocês têm que tomar uma atitude. Ou vocês vão esperar o quê? Como sempre fizeram? Vamos esperar Deus levar para que Deus ponha a sua mão na sua obra. Não, vocês estão aí, vocês fazem parte do ministério, vocês têm que decidir. Tem que tomar uma postura, tem que dizer basta, aqui não. Nós temos um mago e um turista. E vocês vão ficar o quê? Quieto? Onde está o fruto desses irmãos? Me conta aqui um milagre de unção, me conta aqui um milagre de oração, me conta aqui algum fruto espiritual que esses irmãos estão dando. Não tem? Hoje eu quero deixar aqui esta reflexão. Vamos tomar uma atitude, Ministério Sênior. Uma atitude em nome do Senhor Jesus. Pelo bem da obra de Deus. Pelo bem da congregação. Não tente mudar a raiz da congregação. Somos um povo que vivemos pela fé. Somos um povo que cremos que temos que lutar dia a dia. Cada dia basta o seu mal. Somos salvos, sim, por Jesus Cristo, mas temos que ter obras de salvo. E estas obras de salvo custam todo dia da nossa entrega, todo dia da nossa luta. Ninguém aqui é perfeito. Estamos lutando para alcançar o reino da glória de Deus. Muita gente zombando, muita gente fazendo chacota. Temos pessoas que não sabem nem o que estão falando. Temos pessoas de outras igrejas que... A troco do que tudo isso, irmão? A troco do quê? Por que obrigação que temos que ter? Nós temos que ter a obrigação de ver a mudança da congregação na sua essência, na espiritualidade, naquilo que vivemos, naquilo que nós já sentimos. Então nós temos um irmão aí que a Irmandade do Brasão está contente, um irmão que não tem idade ministerial para ocupar esse cargo. Quem colocou ele foi o ancião presidente que saiu. Meu irmão, ele saiu. Vocês tiraram ele porque vocês não estavam mais de acordo.
ou por doença, ou por isso, por aquilo, porque não importa. Importa que tem que haver uma mudança na congregação, irmãos. Ninguém está aguentando mais. Eu falo com 61 anos, eu falo com uma pessoa que entregou a sua vida. Eu entreguei os melhores anos da minha vida na congregação. Fui voluntário, trabalhei na cozinha, fui itinerante, preguei a palavra, fiz visita, oração. Meu irmão, vocês mexeram na essência da congregação. Então, fica aqui mais uma vez, mais um vídeo. Ninguém aguenta mais esses irmãos lá. Um turista, um mago, um sumido, o outro que... Sabe, irmãos, não tem cabimento. Nós queremos ver homens de Deus. Nós queremos ver homens que sobem diante do povo, levantam diante do povo, e nós ficamos esperando. Vamos ver o que Deus vai dar, o que Deus vai falar. Nós crescemos assim. E nunca é por merecimento. Nunca é por título. Nunca ninguém pode dizer, eu estou aqui porque eu sou bom demais, que nem tem aqui em Indaiatuba. Deus me deu a chave da cidade. Deus está me honrando. Não, irmão, não. Você está vazio, você não tem nada. Por isso que você fala isso. O povo está clamando por aquilo que vem do céu, por aquilo que sustentou a nossa alma e que nos converteu na graça do Filho de Deus. Então fica aqui hoje esta reflexão. O mago e o turista. O que vocês estão esperando, irmãos, para tomar uma providência? Para tirar, afastar? Vai lá para os seus lugares, vocês nunca deviam ter saído. Deixa vir o resultado espiritual. Deixa Deus fazer um renovo espiritual. Tem novos irmãos que estão chegando. Eu já falei aqui, do Tutu, da Vila Prudente. Tem aqui em Campinas o irmão Luiz Passoni. Tem vários servos de Deus. Eu conheço um irmão que eu converso muito com ele, que tem um amor. Não tem amor ao título, ao ministério. Eu sou mais velho, eu vim em viagem internacional. Vocês estão mal acostumados, irmãos. E outra, irmão, vou fazer uma pergunta e vou encerrar esse vídeo. Aonde estão os frutos espirituais? Bem, irmãos, acabamos de ver e ouvir a fala do irmão Gerdel, e olhando para a perspectiva, na visão que temos sobre a igreja nos dias de hoje, sobre o abandono por parte de alguns, isso sem dúvida nos deixa triste. E por quê, irmãos? Porque vemos a repetição da falta da espiritualidade do ser humano na falsa sensação em se pensar que não se precisa mais buscar a Deus na igreja. Cada um correndo em busca de uma falsa estabilidade, em busca de proventos materiais, que na realidade são coisas transitórias, que não se possa ter o domínio, tampouco possa se permanecer ou ser permanente. Com isso, se distanciam de Deus por algo que não lhes satisfará, esquecendo-se de que a sua maior missão está em se fazer a vontade de Deus. Mas o homem finge não entender, ignora as verdades bíblicas e trai. E são traídos pelas ações da raiz maligna herdada de Lúcifer lá no Jardim do Éden. A ausência de se buscar a Cristo, a desonestidade de se difamar uma instituição ou alguém por não se obter o que lhe seria favorável, é uma traição e uma queda imprescindível perante Deus. E este é o fato de que temos tanta gente que saem das igrejas porque se deixam levar por manifestações e desejos contrários. Depois querem jogar a culpa na igreja. Hoje vemos muitos irmãos que, pelo fato da igreja não se adequar à sua maneira de viver, eles desqualificam-na
e denigre a sua imagem ao invés de eles se adequarem às normas e doutrinas, aos mandamentos por ela professados. Há uma inversão de valores e de responsabilidades espirituais. Vemos pessoas como o Fernando do canal Caminho de Damasco, que para mim é o caminho do fracasso. Tentar a todo custo diminuir a igreja, usando de subterfúgio enganoso para incutir a falsa religião do calvinismo, inclusive chamando a congregação de seita, quando na realidade eles é que estão numa seita. Vemos pessoas como o Júnior do canal Refletir, que num cinismo gritante jura não querer acabar com a congregação cristã no Brasil e traz diversos ex-irmãos e ex-irmãs, que pelas próprias falas deles, se mostram não aceitarem as doutrinas, foram rebeldes e viviam mais em festas mundanas com músicas sertanejas do que servindo ao nosso Deus. Hoje está respondendo a 2 processos por falar demais. E ainda tem pessoas que, mesmo sabendo de sua herética posição contra a igreja, ainda o defende e pede vaquinha no YouTube para ajudar a custear os seus processos, como se os processos que ele tomou fossem sem motivos. A ex-irmã Kelly de Miami, que o diga. É preciso citar que é a Kelly de Miami, senão ninguém irá saber quem é. Eu nem vou pôr a foto dela aqui para não fazer alguma ostentação. Vemos o Josafá Agra, que dispensa qualquer comentário. É um excêntrico fariseu. E algumas outras mulheres, que eram inclusive mulher de cooperador de jovens, mas que, como Eva, convenceu o marido a buscar as trevas. Eram até de ministério. Deixaram a igreja, se inflamando nessa causa do calvinismo, que é uma afronta direta a Deus, invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Não posso me esquecer do Michael Oliveira, que de uma letra faz um tremendo sensacionalismo. Já esteve ou teve a capacidade de ir dentro da congregação falar mal da igreja, inclusive filmando, na tentativa de se arrolar ali um processo, pensando que algum irmão iria o agredir, mas foi recebido com amor pela irmandade. O mal caiu por terra. Faço questão de frisar isso. Todos se juntaram com falácias contra a igreja para esconderem as suas libações, para esconderem os seus erros. Muitos irmãos estão se perdendo pelo caminho ao deixarem uma igreja como a congregação cristã, porque ela não se dobra aos seus devaneios e se permanece nas doutrinas apostólicas. Os críticos sem entendimento cometem um grande equívoco, um grande erro ao afirmarem que a congregação cristã está em decadência. A palavra decadência é um termo muito forte, que eles usam para denegrir a imagem da igreja, justamente para causar um impacto de quem está de fora acreditar que a igreja está realmente perdendo sua titularidade sem que ela consiga se reerguer. Mas isso são apenas falácias, um desejo que nunca irá se concretizar daqueles que isso desejam. Cremos em Deus por isso. A congregação cristã no Brasil tem crescido a cada dia. Pessoas novas se tornam novos irmãos e irmãs e têm se batizado aos dias de batismo, ao seu chamado. Verdade é que perdemos alguns pelo caminho. Isso ocorre em todas as denominações, porém, na obra de Deus só fica aquele que aceita realmente o chamado de Cristo. E algumas igrejas da congregação cristã no Brasil estão com os bancos vazios, porque não é todos que querem buscar a Deus. Tem irmãos, mas algumas partes do banco estão vazios.
A decadência, no entanto, não está na igreja, de forma geral, mas nas ações de pessoas que passam por ela, de pessoas que aprenderam a adorar a Deus e saber que só se é possível obter a salvação se entregarem suas vidas a Jesus, pois Ele é o caminho, a vida, a salvação, e poucos querem esta salvação. Muitos estão ignorando essas vertentes para se embranharem num novo evangelho, que nega o sacrifício da cruz e o amor de Jesus pela humanidade e o evangelho através do evangelho de Calvino. Um evangelho herege, do qual a graça imerecida é confundida com o pecado consciente, que você pode tudo porque será perdoado, não precisa se preocupar em pecar constantemente. Lembra o Josafá dizendo que não tem problemas nenhum você ir para um motel. E quando são confrontados a não obterem seus desejos, falam, criam situações, fazem recortes de vídeo dos irmãos do ministério, falam que os servos estão ultrapassados ou que são jovens demais para assumirem a presidência e que estão saindo muitos irmãos dando uma ênfase enorme a muitos. Tudo para que aquele que tem interesse em conhecer a congregação cristã não tenha mais, ou a irmã acredite que a igreja está em decadência. A congregação cristã, ela tem se esforçado para seguir os mandamentos da palavra de Deus. Desde 2019 para cá, ela tem passado por inúmeras provações, inúmeras perseguições, pessoas hereges tentando difamá-la, mas ela permanece firme, e verdade é que os irmãos estão deixando de ser passivos. Já existem inúmeros canais aqui na internet, aqui no YouTube, na defesa do Evangelho e da congregação cristã, da obra de Deus, da palavra de Deus que se é apregoado dentro da congregação. Assim como este canal aqui, Ari Pereira, a luz do Evangelho, que graças à credibilidade de vocês, estamos crescendo e continuaremos a defender, mesmo não sendo nós representantes legais da congregação cristã, mas por direito e convicção, pois somos livres enquanto a Constituição nos garantir esse direito ao livre pensamento de opinião. Defenderemos aquilo que acreditamos ser a verdade. Eu, Ari Pereira, a irmã Rosângela do canal Minhas Flores, o irmão Leão, o irmão Duca do canal Gente Como a Gente, o irmão Jason e tantos outros que temos aqui, irmão, que se eu fosse falar seriam inúmeros canais. As pessoas da era moderna, os crentes de hoje, não estão querendo buscar o que vem dos céus. Elas pensam que porque frequentarem a igreja, são donas da igreja e que ao saírem querem processar, querem ser indenizadas pelos anos que lá ficaram. Acham que têm direito e requerem alguma coisa. Mas se elas olhassem, irmãos, para dentro da igreja, por um olhar espiritual, iriam entender que todo o sacrifício que devemos fazer é para que sejamos achados dignos e merecedor da graça do Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O homem da atualidade, ele precisa entender que não somos os donos da obra de Deus e que estamos lá com o único objetivo, alcançar a aceitação de Deus e não nós que temos que aceitá-lo, e do seu Filho Jesus Cristo. Que devemos buscar a Deus e não a ministérios, a cargos, que devemos almejar em fazer a vontade de Deus. E se formos separados para algum cargo dentro da igreja, que venhamos a fazer como Salomão o fez. Pediu a Deus sabedoria para entrar e sair do meio do povo de Deus. É isso, irmãos. É isso, irmã, que cada irmão, que cada irmã deve nutrir em seu coração, estando servindo a Deus dentro da congregação cristã no Brasil e no mundo. O Gerdel Oliva, ele fez aqui, ao meu ver, um desabafo. Ele demonstrou um certo ressentimento pelo tempo em que passou lá dentro.
Me parece que seu sentimento é: eu trabalhei para homens e não para Deus. Devemos nos dispor, irmão, nos despojar destes sentimentos mesquinhos, e assim não faremos mais como há muitos, querer processar a igreja achando que temos algum direito lá dentro. Quando trabalhamos voluntariamente na igreja, somos tomados por um sentimento sincero de que estamos cuidando da obra de Deus para que outros venham a usufruir da melhor forma, assim como nós também. Assim, todos serão beneficiados. Este é o sentimento que devemos nutrir. Nenhum de nós somos obrigados a fazer nada. Ele fez insinuações, acusações, porém precisa compreender que tanto os irmãos do ministério quanto os de agora são homens que estiveram e estão à frente da obra de Deus, não para fazer a vontade do povo da forma desnecessária, mas o que é bom e agradável a Deus. Seguir as doutrinas cristocêntricas, e isso tem mexido com o ego de alguns irmãos que se acham donos da obra. Precisamos entender que quando se muda algo por decisão, não foram porque simplesmente quiseram mudar, mas porque buscaram sabedoria à luz das Escrituras. Gerdel, ele não busca a falar da obra de Deus como bênçãos por ter tirado muitos do caminho da ruína e hoje são homens e mulheres de Deus que saíram do lamaçal do pecado, da prostituição, do latrocínio, do alcoolismo e dos vícios das drogas e hoje estão fazendo parte da sociedade. Mas ele busca a reclamar do ministério e isso, irmãos, não é evangelizar. Está buscando divisão, acusar, denegrir a imagem dos irmãos. É como outros que estiveram por lá, frequentaram a congregação há 50, 60 anos, porém seguiram com o mesmo pensamento egoísta, coração fechado, não deixaram Deus trabalhar, não se converteram pela dureza, pela natureza ruins que herdaram com a mentira de que não lhes foram ensinados dentro da congregação cristã o Evangelho de Jesus Cristo. Há que se fazer uma autoanálise para que se possa ver, para que se possa pôr numa balança tais comportamentos de pessoas que querem frequentar a igreja, o que elas estão buscando e se de fato é a Cristo ou meramente posições. Será que elas estão buscando a Jesus, buscando ter uma vida realmente voltada ao Evangelho? Ou estão buscando eventuais cargos e por não obterem, agora se revoltam contra o ministério, contra a igreja e começam a difamá-la? Hoje, estão se valorizando mais as posições, querer se mostrar, ser alguém de destaque, do que estar humildemente sentado num banco e somente ouvir a palavra de Deus e praticá-la. A nossa reflexão aqui, irmãos, em Mateus, no capítulo 24, do versículo 3 ao 14, aborda vários assuntos que nos chamam a atenção para a realidade. Estamos vendo tudo acontecer bem debaixo dos nossos narizes. O nosso país está um caos. O mundo está em um caos. Os irmãos viram o que aconteceu nesse momento em Nepal? Cada vez mais as pessoas de bens estão se oprimindo, ou sendo oprimidas, melhor dizendo. Vejam os acontecimentos. Políticas, governos, víboras devorando víboras. Inocentes sendo acusado e aprisionado. Cristãos sendo ceifado a vida por estar falando de Cristo. E pessoas que antes eram de família se tornando dispositivo do mal, perderam o amor pelo próximo, são capazes de maquinar e desejar o mal a seu semelhante e o pior, praticarem esse mal sem nenhum remorso. Tudo isso nós estamos vendo. Já apareceram diversos cristos, estamos às portas da terceira guerra mundial, doenças incuráveis, pandemias, e muitos se preocupando em se obter cargo dentro da igreja, quando na realidade deveriam estar se preocupando em como estão diante de Deus, como está sua alma diante de Deus. A decadência, irmãos, está naqueles
que saem da igreja e depois ficam falando da igreja. Está nas atitudes daqueles que caíram e querem que os outros também caiam como eles. Está em cada ato de críticos que se dizem e se fazem de irmãos, que se saúdam com a paz de Cristo, mas que não carregam essa mesma paz dentro de si. Que as nossas inquietudes não sejam a ação que nos distancie de Deus, mas que faça-nos refletir o que estamos fazendo dentro da igreja, ou que nos fortaleça para que não saiamos a procurar por outro evangelho, que não seja o que já aprendemos, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ensinados pelos apóstolos. E que, ao olharmos os sinais dos tempos, entendamos que precisamos mais e mais nos aproximarmos de Cristo e deixar as arrogâncias de pensar que somos merecedor de alguma coisa. Para quem não me conhece, eu sou Ari e estou à luz do Evangelho.